Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo vamos falar sobre alguns conceitos de cinemática e também os referenciais inerciais e não inerciais. Vamos lá comigo! Queridos, antes de mais nada, vamos definir aqui o referencial inercial e não inercial, certo? Que são os dois referenciais que vão definir o movimento, que vão definir trajetórias e tudo mais. Então, o referencial aqui inercial são corpos que estão de acordo com o referencial em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então vejam que o movimento está relacionado com o referencial e, de acordo com esse referencial, se ele estiver em repouso ou movimento retilíneo uniforme, o famoso MRU, quer dizer que é um referencial inercial. Enquanto que no não inercial são corpos que estão de acordo com aquele referencial acelerados, certo? Ou seja, existe de alguma forma uma força atuando ali. A gente vai ver na parte de dinâmica que toda vez que existe uma aceleração, existe uma força. O que é uma aceleração, queridos? Aceleração a gente também vai analisar que essa aceleração ela representa aumento ou redução de velocidade. Tranquilo? Vamos lá. Em relação às trajetórias, né, referencial e trajetória, nós temos aqui o exemplo do movimento retrógrado de Marte, certo? Que seria isso aqui, ó. Se você for observar, né, o movimento, eu tenho um GIF que mostra bem sobre isso, que seria a visão que nós estamos vendo da Terra, certo? E a visão possivelmente vista de quem está, por exemplo, no Sol, né? Ah, eu estou no Sol, professor. Não, a gente está imaginando isso, obviamente, certo? Então, se você observar aqui como a Terra e Marte têm velocidades distintas, são velocidades diferentes, você acaba tendo esse movimento que é chamado movimento retrógrado, que parece que ele está fazendo um E, certo? E isso vai fazer com que você tenha essa trajetória descrita. Vejo que pela Terra aparece essa trajetória de E aí você tem a questão do Sol, que seria o movimento elíptico tradicional, que a gente conhece lá, dados pelas leis de Kepler. Ok, meus queridos? Vamos lá. Vamos fazer uma viagem, certo? Vamos fazer uma viagem. É a viagem que eu faço aqui para poder gravar a aula para vocês. Eu saio de Paranaguá e venho aqui para Curitiba, certo? De acordo com o Google Maps, eu demoro em torno de 1 hora e 26 minutos, percorrendo 91,7 quilômetros. Primeira coisa, será que eu posso ser considerado um ponto material ou um corpo extenso? Vejam, né? Por que essa importância, professor? É porque quando eu tenho que considerar as dimensões do objeto, eu sou obrigado a levar em consideração as dimensões dele, de acordo com o movimento, e muitas vezes eu posso desprezar isto, certo? Ou seja, eu não preciso levar em consideração as dimensões desse objeto. Então, nesse meu caso aqui, o Google pode considerar que o meu carro, por exemplo, seria um ponto material, certo? Tranquilidade, né? Porque o tamanho do meu veículo não importa comparado com a distância que eu vou percorrer aqui. Ok? Agora, compensação, se eu for fazer uma travessia de uma ponte ou atravessar alguma coisa que seja comparado com as dimensões do meu veículo, né, ou comigo, aí sim eu tenho que levar em consideração as dimensões desse corpo. Exemplo, os trens que vão descer aqui a nossa serra, a Serra do Mar, né? Então o tamanho desse trem interfere no tempo de deslocamento, por exemplo, de um túnel, certo? Se um túnel tiver, por exemplo, 100 metros ou 20 metros e o trem tiver lá seus 10 metros, 15 metros ou 100 metros, seja o que for, o tamanho desse trem ele acaba interferindo bastante no tempo de movimento, ok? Então eu tenho um exemplo para vocês aqui, ó. Essa aqui foi uma foto que eu tirei da BR-277, né? Na curva ali do Rio Sagrado. Então, por exemplo, nessa dimensão aqui eu estou fazendo uma ultrapassagem de um caminhão. Nessa situação, eu sou obrigado a levar em consideração que ele é um ponto, que ele é um corpo extenso, certo? Sou obrigado a levar em consideração a isso. Enquanto que, num caso do mapa, eu estou olhando uma visão um pouquinho para cima, eu posso levá-lo, por exemplo, esse caminhão ou eu, por exemplo, estou em movimento, eu posso levá-lo em consideração como se fosse um ponto material. Beleza? Por exemplo, o tempo de travessia desse veículo depende do tamanho do veículo, certo? Se for 2 caminhões que sejam um ultrapassando o outro, o tamanho dos caminhões interfere nisso. Agora, o tamanho de uma moto, por exemplo, eu já posso considerar um ponto material. Ok? E, para dar uma rebinha para vocês, nós temos a questão de posições, né? Então, nós temos a posição, por exemplo, que é dada pelas placas da BR-277. E elas representam praticamente
um marco em cima daquilo. Então, por exemplo, aqui estou subindo com a serra, quilômetro 34, próximo àquele ponto lá, e nós temos o quilômetro 34 aqui também, na mesma localização. Nesse vídeo falamos um pouquinho sobre alguns conceitos de cinemática. Espero que tenham gostado. Até breve.